faz, assim, a diferença na hora de aprender alguma coisa nova? Qual é a essência de um ensino que funciona mesmo? Hoje a gente vai mergulhar a fundo nisso, nos fundamentos da didática. A gente pegou uns materiais bem legais, de especialistas, para tentar entender o que é essencial. É isso aí. E a didática é super importante, né? Ainda mais hoje com tanta coisa mudando na educação. E para quem está se formando, professor, esses textos que a gente viu, eles falam dos conceitos principais daquela relação professor-aluno, sabe? E como o jeito de ensinar foi evoluindo. A ideia é pegar o filé mignon disso tudo. Beleza, então vamos começar do começo, né? Didática. O que é isso exatamente? É só um nome chique para jeito de ensinar ou tem mais coisa aí? Tem mais coisa sim. É um campo de estudo mesmo, um braço da pedagogia. A didática foca na arte e ciência de ensinar. O pessoal cita muito Comênios, né? Ele é tipo o pai da didática moderna. Sonhava com uma arte universal de ensinar tudo a todos. Uau, ambição, hein? Pois é. E a diferença para a pedagogia, sim, de forma simples. A pedagogia olha a educação como um todo e a didática foca no como ensinar. O objeto dela é o processo de ensino e aprendizagem mesmo. Entendi. E se é um processo, quais são as peças-chave? O que não pode faltar nesse processo segundo os materiais? Olha, os autores concordam em 4 pontos principais. Primeiro, os objetivos. Para que ensinar aquilo? Depois, os conteúdos, né? O que ensinar? Aí vem os métodos ou metodologias, que é o como com o que, técnicas, estratégias, os recursos que você usa. Certo. E o último? O tempo, os recursos disponíveis e o prazo que você tem para habilitar aqueles aprendizados. A avaliação, que responde. Para que avaliar e como fazer isso? Esses 4 estão sempre lá. Faz sentido. Imagino que eles não funcionam isolados, né? Devem estar super conectados. Totalmente conectados. Os objetivos geralmente são o norte, né? Eles meio que direcionam o resto. E falando em conexão, um negócio que aparece muito forte nas fontes é a relação professor-aluno. É complexa. Ah, sim! Como eles descrevem essa complexidade? Eles separam em 2 lados, mas que na prática andam juntos. Tem o lado cognitivo, que é ligado a isso que a gente falou, conteúdo, tarefa, objetivo, a parte mais técnica, digamos. E o outro lado seria? O socioemocional, que aí entra o vínculo, o afeto, o respeito, como lidar com a disciplina, a autoridade do professor. E os textos batem muito na tecla de diferenciar autoridade de autoritarismo, né? Autoridade vem do saber, do respeito. Autoritarismo é na marra. Interessante isso. Quer dizer que o clima da sala, a relação, não é só um detalhe, é parte fundamental do ensino para esses autores. Exatamente, eles deixam claro que esses 2 lados, o cognitivo e o socioemocional, não dá para separar na sala de aula real. Uma coisa influencia a outra o tempo todo. Entendi. Isso muda bastante a perspectiva. E essa forma de pensar didática, ela sempre foi assim ou mudou com o tempo? Muito, e muito. Os materiais contrastam bem a visão mais antiga, tradicional, com a mais moderna ou crítica. Na tradicional, o professor era o centro, o transmissor, sabe? O aluno recebia passivamente. O foco era decorar o conteúdo. Aham, lembro disso da escola. Pois é, já na visão atual, o aluno é o protagonista. Ele é ativo, constrói o conhecimento. O professor vira um mediador, um facilitador. E se valoriza muito mais o contexto social do aluno, o desenvolvimento de habilidades, não só decorar. É aí que entram as metodologias ativas com tudo. Tipo a tal da sala de aula invertida que a gente leu sobre, onde o aluno vê o conteúdo antes e a aula é para discutir, tirar dúvida. Isso, perfeito exemplo. É bem característico dessa abordagem mais moderna que os textos exploram. Mas aí, como fica a questão do currículo? Porque tem muita coisa para ensinar, né? Essa visão do aluno ativo, como equilibrar com a necessidade de cobrir a matéria toda? Os textos falam disso? Falam sim. É uma tensão real. Não tem receita de bolo, né? Mas a discussão vai muito por como escolher o que é essencial. Como usar métodos que deem autonomia para o aluno sem deixar de lado o que precisa ser aprendido. É buscar um equilíbrio, né? Um desafio constante para o professor, imagino. Sem dúvida. E para fechar o ciclo, como a avaliação entra nisso todo? Como saber se esse ensino mais moderno está funcionando? A avaliação também foi repensada. As fontes falam basicamente de 3 tipos. A diagnóstica, que você faz antes,
para ver o que o aluno já sabe, a formativa, que é a do dia a dia, durante o processo, o foco é ir ajustando, dando o feedback, é contínua. Uhum. E a somativa, que é aquela do final, geralmente para dar a nota, classificar, dizer se passou ou não. E nessa visão mais atual, qual delas ganha mais peso? A formativa, com certeza. Ela é vista como a mais importante para o aprendizado de verdade. Mas tem um mais importante que os textos apontam. Ela só funciona se for usada para guiar o processo, para ajudar aluno e professor. Se vira só um treino para a prova final, para a somativa, aí perde o sentido. Entende? Entendo. Vira só mais uma nota disforçada. Mas na prática, a pressão pela nota final, pela somativa, é enorme, né? O sistema cobra isso. As fontes reconhecem essa briga entre o ideal formativo e a realidade da classificação. Reconhecem, sim. Sabem que essa pressão existe. E aí discutem jeitos de não deixar a formativa ser engolida pela somativa. Como fazer as duas conversarem, ou como dar um sentido mais útil para a avaliação final também, para ela não ser só um número frio. Então, para a gente amarrar tudo isso que a gente discutiu desses materiais, a didática saiu de um manual de como fazer para algo bem mais amplo, mais humano, é isso? Exatamente, a grande mensagem é essa evolução. Não é só passar informação, é criar um ambiente, condições para que o aluno aprenda de um jeito que faça sentido para ele, que ele participe. O professor vira quase um designer de experiências de aprendizagem. Uma visão bem mais rica mesmo. Com certeza. E sabe, pensando nisso tudo, fico com uma questão aqui, que vai um pouco além dos textos, mas bebe neles. Manda. Se a essência dessa didática moderna é facilitar que a pessoa construa ativamente o conhecimento, considerando o contexto dela, como que a gente poderia usar esses princípios para melhorar como a gente troca informação e aprende uns com os outros fora da escola? Tipo, no trabalho, na comunidade, até em casa mesmo. Boa pergunta. Fica aí para a gente pensar, né? Como aplicar essa arte de ensinar e aprender na vida.